eu vou te falar o que eu realmente acho que é importante. Pra mim é a melhor estratégia de todas. Ô, meu irmão, mas peraí, você é burro? Lava minha alma de xingamento ali, as piores ofensas e impropérios que você pode imaginar. Este indivíduo nos direciona a minha pessoa. Então, cara, que se dane tudo isso aí. Eu prefiro muito mais, ao invés de tentar fazer essa magia negra, eu prefiro muito mais estudar num nível tão alto, de modo que eu chegar lá jante a prova e acerte as 45. Então vamos lá, bater uma prosa aqui, hoje sobre estratégia de estudo para a prova. Presta atenção, ó, se você vai fazer um vestibular, uma prova, aí, um concurso, Enem, etc e tal, e você está com um desempenho muito abaixo do que você gostaria, eu vou te passar aqui a única coisa importante e relevante, fato, para que você tenha sucesso lá na frente. Para mim é a melhor estratégia de todas. Meu irmão, não envolve a TRI, né? Você começa pelas FA, não tem nada a ver com essa bobagem aí. Não tem nada a ver com, pô, flashcard, a técnica X, bicho, ainda mais na internet. Toda semana surgirá um novo indivíduo com alguma técnica milagrosa, algum método milagroso querendo te vender e tal, que vai resolver a sua vida. E algumas dessas coisas podem até fazer sentido, outras eu acho que não. Sobre os flashcards, inclusive, eu estou lendo um livro que se chama Einstein Never Used Flashcards, né? O Einstein não usou flashcards. É um livro sobre pedagogia, explica como funciona o processo de aprendizagem. Enfim, o título carrega já essa piada aí, né? De que o Einstein mesmo nunca usou flashcard. Mas enfim, o fato é, meu irmão, a TRI, o flashcard, o método pirotécnico XYZ, etc e tal, cara, que se dane tudo isso aí. Eu vou te falar o que eu realmente acho que é importante. O que eu fiz, o que a gente faz aqui também com os nossos alunos do Universo Narrado. Essa prosa é principalmente para você, cara, que escolheu estudar com a gente. Vou te explicar como é que a gente estrutura o que a gente faz e ver o que a gente consegue fazer com que tantos estudantes e milhares deles tenham acertado mais de 90% em física e matemática, que é a prova com o pior índice de acerto, cara. A galera acerta em média 25%, 30%. Veja bem, antes de eu te contar a estratégia principal e o coração dela, eu preciso te falar um pouquinho sobre filosofia. Isso aqui é uma prosa, tá? Isso aqui é um bate-papo. Eu gosto muito dos estoicos, né? Da filosofia do estoicismo, que veio lá da Grécia, e foi muito fortemente propagada ali por Sêneca, por Epiteto, por Marco Aurélio, que foi um imperador ali muito relevante no Império Romano. E bom, tem um negócio interessante no estoicismo que é o seguinte, os caras falam, né, o Epiteto fala isso no seu manual, que você precisa saber distinguir as coisas do universo em duas categorias principais. Aquelas que estão de algum jeito no seu controle, beleza? E as que não estão no seu controle. Beleza? Um certo exemplo. Eu saio aí no trânsito, tô dirigindo e tal, e sei lá, um cara me fecha ou fecha o cara, acontece alguma coisa maluca ali, e o cara me xinga todo, irmão. Sacou? Lava minha alma de xingamento ali, as piores ofensas e impropérios que você pode imaginar, este indivíduo os direciona a minha pessoa. Veja bem, não está no meu controle o que o outro vai dizer e vai direcionar a mim, né? Sim ou não? Se alguém vai falar ou não algo comigo, se alguém vai ou não proferir impropérios contra a minha pessoa, bicho, é um outro indivíduo. O que ele vai falar para a minha pessoa? E a forma, e o estado de espírito, e o tom de voz com que ele vai falar, cara, isso tudo aí você concorda que foge totalmente do seu controle. Você não tem controle nenhum sobre o outro e o que ele vai fazer, mas você tem controle sobre como você reage a isso. Então, uma vez que você distingue essas duas coisas, então nessa situação aqui, né? Eu não tenho o menor controle do que o indivíduo vai dizer para mim, mas eu tenho o total controle de como eu reajo a isso. E o Marco Aurélio, até tirei uma citação e separei, ele diz que se algo externo te aflige, não é isso que te perturba, mas o seu julgamento sobre isso. E os estoicos têm essa filosofia, esse princípio, que não, é impossível você se sentir ofendido, porque tá no direito do outro dizer o que ele quiser contra você. E isso não tá no seu controle, mas tá no seu controle se você permite ou não que aquilo te ofenda. Sim ou não? Então, se alguma coisa está te incomodando e te afligindo, não é exatamente aquilo que te perturba, mas sim o seu julgamento sobre aquilo. Então, olha que doido. Quando você passa a entender a diferença das coisas que estão no seu controle e das coisas que não estão no seu controle, você só pode mexer nessa esfera, irmão. Sacou? Não tem como eu mexer na esfera de que o cara vai falar ou deixar de falar pra mim, mas tem como eu mexer na esfera de como é que eu escolho reagir àquilo. E eu posso reagir de uma forma mais pacífica ou não, de uma forma que aquilo altere meu estado de espírito, ou de uma forma em que aquilo ali, e qualquer outra coisa que a pessoa tenha dito, seja meio que indiferente. E aí você começa a entrar num estado de espírito em que você tem mais controle das suas emoções e de algumas situações, porque você entendeu justamente a diferença entre essas categorias de coisas. As que estão no seu controle e as que não estão. As que não estão, meu irmão, esquece. Não tem o que você possa fazer. As que estão, é aqui que você pode atuar.
Faz sentido? Então, enfim, de modo geral, acho que esse é um princípio bem interessante e nos ajuda a viver uma vida melhor quando você entende o que não está no seu controle e aqui não tem o que você possa fazer. O que está no seu controle? E aqui é onde você pode agir para poder extrair um resultado diferente de uma mesma situação. Perfeito? Acho que esse aí foi um bom exemplo, deixou claro do que se trata a situação. Beleza, voltando aqui então para um contexto em que a gente vai fazer uma prova. Vamos lá, meu irmão. Vou te falar, desculpa aí, bicho, tem gente que fala isso aí, tá, mas eu sempre achei isso uma grande bobagem. Pô, qual que é a melhor técnica para você ir lá e fazer as 45 questões de matemática da prova do Enem? Pô, a técnica é você começar pelas fáceis. Tem o TRI e tal, você tem que garimpar as fáceis, depois as médias, depois as difíceis, que aí o TRI vai te privilegiar e você pá. Beleza. Por que eu achei isso uma grande bobagem? Sempre, desde a época de estudante. Primeiro, cara, que vamos ser sinceros, não sei se você sabe bem como o TRI funciona, mas via de regra, quando você está ali fazendo a prova, nem se sabe ainda quais são as médias fáceis e difíceis. Porque o que é médio, fácil e difícil, isso é estranho, não é uma classificação de eu lá fiz a questão e falei, não, isso aqui é difícil, isso aqui é fácil, isso aqui é médio. Na verdade, funciona assim, meu irmão, de acordo com o quanto que se erra e se acerta de toda a população que está fazendo aquela prova, é que você extrai o que é fácil, médio e difícil. Pô, isso aqui foi muito errado, isso aqui foi muito acertado, isso aqui foi difícil, isso aqui foi fácil. Então, ou seja, via de regra, se você chegou e pegou a provinha na sua mão, nem você, nem o INEP, nem ninguém, nem Deus, só Deus sabe qual que é a fácil, a média ou difícil. Sacou? Tirando isso, você não sabe. Isso é uma informação que vai ser extraída estatisticamente depois que todos finalizam a prova. Então olha que conselho mais idiota, né? Não, começa pelas fáceis, cara, depois você pega as médias, depois você pega as... Mas, meu irmão, ninguém nem sabe nem o que é fácil, médio, difícil, antes da prova ser finalizada. Então já não me parece fazer muito sentido esse conselho. Beleza, segunda etapa, e acho que essa aqui é a mais importante, começa a entrar nesse aspecto mais filosófico da coisa, de que eu acho que isso não faz sentido. Porque, meu irmão, vamos lá. Se vão vir muitas questões fáceis, ou muitas difíceis, ou muitas médias, você concorda que isso não está no seu controle, sacou? Vamos jogar esse jogo aqui. Quais são os elementos que não estão no seu controle quando você vai fazer uma prova? Tá bom? Sei lá, vamos pensar aqui na prova de matemática. Está no seu controle o que vai cair? Não está não, meu irmão. Está no seu controle se vai cair algo que nunca caiu antes? Não está. Pô, mas isso nunca caiu, que sacanagem. Aí você vai e fica puto, né? Pô, cara, você não aprendeu nada com estoicismo, né? Muita gente que é assim. Pô, bicho, nossa, mas esse negócio nunca caiu no estoicismo. Meu irmão, mas peraí, você é burro? Você não percebeu que isso era algo que não estava no seu controle? E não tem por que você ficar com raiva dessa parada. O que tá, beleza, o que tá no meu controle? Então vamos trocar essa ideia. Mas beleza, vamos lá, veja bem. Não tá no seu controle. O que vai cair na prova? Né? Quer dizer, de alguma medida tá, porque tem um edital, mas você entendeu, né? Pode ser que caia um assunto que nunca caiu antes. Pode ser que aquele assunto que você não estudou, que quase nunca caia, e caia muito mais, inclusive. Pô, esse assunto caiu uma questão na história, e nessa prova caiu 6 questões. Tá no seu controle? Não, não tá não, cara. Pô, é verdade, hein, cara. Tá no seu controle se vão vir mais questões difíceis do que médios que fala? Não. Tá no seu controle até mesmo saber o que eu faço, médio difícil? Nem tá. Porque esse negócio é definido depois que todo mundo termina a prova fazendo processo estatístico. Então, meu irmão, pô, tem um monte de coisa aqui que não tá no seu controle, hein? Caramba, verdade. Então tá. Qual que seria uma postura estoica, e a que eu tomei, que a gente toma com os nossos alunos aqui, diante de um processo desse? Então tá, nada disso aqui tá no meu controle. O que tá no meu controle? Pô, cara, tá no meu controle estudar muito acima da média e me preparar num nível substancialmente acima das pessoas, de tal sorte que boa parte desses elementos que não estão no meu controle sejam praticamente irrelevantes para o nível no qual eu estudei. Ou seja, como assim? Como que eu faria? Inclusive foi isso que eu fiz, e é mais ou menos esse o pressuposto que a gente permite aqui, que a gente parte, né, para preparar os nossos estudantes. Então como é que eu me colocaria diante de um cenário como esse? Irmão, sabe qual foi a minha estratégia lá atrás, e é o que a gente implementa com os nossos alunos? A estratégia minha é o seguinte, meu irmão, tem 45 questões. Aí tem gente que vai falar, pô, o TRI me sacaneou, cacete. Não, o TRI veio bom, o TRI veio mal. Caceta, meu, tá no seu controle? Se o TRI vem bom ou mal, qual que é o humor do TRI? Você tá de bom humor ou não, também não tá no seu controle. Agora veja bem, você concorda comigo que para o indivíduo que foi lá, fez a prova de matemática e acertou 45 questões das 45, você concorda que o TRI é irrelevante para esse cara? Então, peraí, não tá no meu controle qual que é o humor do TRI, mas tá no meu controle estudar em tal nível que eu acerte as 45 e o TRI que se exploda. Porque para quem acerta as 45 é relevante o humor do TRI. Você entendendo a brincadeira aqui? Nós estamos entendendo o que está no seu controle e o que não está. Então, a postura estoica, eu acho que é a mais coerente, madura, talvez, de quem quer obter um resultado sendo
influenciado o mínimo possível por elementos que não estão no seu controle, porque esse que é o lance, irmão. Pô, sei lá, o meu sonho é fazer medicina. E eu vou ir jogar esse jogo, irmão, sendo que tem 10 variáveis diferentes que não estão no meu controle, que podem simplesmente jogar por água abaixo do meu sonho, não. Eu vou me preparar para que eu quase que anule o máximo que eu puder essas 10 variáveis. Então como é que se anula se o TRI vem bom ou ruim? Cara, quem acerta as 45 é relevante o TRI, ponto. Sacou? Ah, o que é fácil, mais difícil, o que? Eu nem sei o que é. Tá, não tô nem aí, eu vou acertar as 45. Que se exploda, eu não vou me preocupar com o que é fácil, mais difícil, irmão. Eu prefiro muito mais, ao invés de tentar fazer essa magia negra, descobrir algo que ninguém sabe, que eu só defino depois da prova, eu prefiro mais estudar num nível tão alto, de modo que eu chegue lá, jante a prova e acerte as 45. E se eu mirar nas 45, pode ser que eu acerte 44, 43, mas ainda assim, entendeu? Meu irmão, eu vou estar na prateleira dos 1% dos estudantes que tiraram a maior nota. Se você garimpou 44, 35, inclusive foi isso que aconteceu. Quando eu fiz o Enem, eu errei uma, eu fiz 44, 45. Pergunta se eu fiquei chorando. Nossa, o TRI. Nossa, mas caiu aquele negócio que nunca cai. Um monte de gente sempre chora, irmão, no final do ano por um monte de coisa. Você sabe como é que é. Nossa, caramba, esse assunto nunca cai, que sacanagem. Nossa, cara, como a vida é injusta com você, cara. Putz grilo, você realmente é o centro do cosmos e, pô, cara, toda a prova deveria ter sido montada realmente ao redor do que você estudou. Que grande sacanagem a vida é com você. Caceta, irmão, não, peraí. Isso aí é papo de criança, cara. Sacou? Você vai fazer um vestibular, já você virou adulto, meu. Vai, cresce um pouco, sofistica seu raciocínio. Já tem 18 anos de idade, 19, 20. Não vai, sobe o nível aí, cara. E você tá querendo fazer ainda a prova, um concurso, irmão. Sacou? Coisa concorrida, coisa de adulto, não é coisa de criança, mas não. Então esquece essa conversa, mas você sabe que sempre tem essa conversa fiada. Né? Todo fim de ano, passou o Enem, a conversa fiada é sempre essa, irmão. Um monte de gente que reclama porque, nossa, caiu aquele negócio que nunca caía, que grande sacanagem. Nossa, o TRI me sacaneou. Ah, cara, não. Tá bom? Então, qual que é a postura de quem não quer ser influenciado por esse tipo de coisa? É essa, cara. É escolher se preparar em um nível tal que você escolhe quase que subjugar todas essas coisas. Ou anular quase que integralmente o efeito negativo que elas podem ter sobre você. O quanto elas podem eventualmente te prejudicar. E se você consegue anular elas, ou anular quase que integralmente, isso é muito bom, porque elas não estão no seu controle. Se a prova vem mais fácil ou mais difícil, se o TRI vem, tá de bom humor ou não, né, blá, 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 nada disso é no seu controle. Se vai cair o que sempre cai, se vai cair coisas diferentes, tá no meu controle. Isso dá um nível tão alto, mas tão alto, irmão, que eu falei, velho, pode cair a merda que for nessa prova. Eu vou jantar as 45 questões. Que se exploda o TRI, que se dane o que mais cai, o que menos cai, o que cai pouco. Eu vou lá, irmão, o que cai na minha frente eu vou fazer. Isso tá no meu controle. Tem um preço a se pagar, lógico, né? Claro. Estudar no nível mais alto, né? Então precisa pagar, não vai ser o mesmo estudo de todo mundo. Mas, meu irmão, você quer colher resultados que quase ninguém colhe, você vai ter que fazer coisas que quase ninguém faz, ponto. Não tem conversa, sacou? O papo aqui é de adulto. Mas veja bem, voltando aqui então à nossa reflexão. Você tá entendendo? Pô, caceta, meu irmão, qual que é a estratégia boa aqui então? Pra você jantar a prova de matemática? A estratégia é a TRI, é o X, não, irmão, a estratégia é estude em um nível tão alto e se prepare para ir lá e gabaritar a prova. Subjugue todos esses critérios que fogem do seu controle e que potencialmente podem te prejudicar. Tome uma postura de estudar e se preparar de tal sorte, de tal forma, que todos esses elementos que fogem do seu controle, que potencialmente podem te prejudicar, eles sejam praticamente irrelevantes para você, dado a postura e o caminho que você escolheu. Essa para mim é a melhor estratégia. De um jeito mais simples, meu irmão, estude para gabaritar a prova. Sobe a régua. Todo mundo vem até aqui, beleza, eu vou até aqui, irmão. Os caras que ainda querem amém, quem é aqui, beleza, eu vou subir muito mais a régua. E esse é um dos elementos, cara, eu vou pedir pro time colocar, irmão. A gente tem milhares de estudantes que acertaram 43, 44, 45 questões de matemática no Enem. Por quê? Porque quando a galera vai lá e, por exemplo, escolhe a trilha medicina para estudar lições de matemática, a trilha medicina, irmão, a gente estuda uma porrada de assunto que quase nunca cai. Sacou? A gente sempre aprofunda nos assuntos regulares muito mais do que qualquer curso pode aprofundar. As listas de exercício têm questões mais difíceis do que as que vão cair na prova. Sempre. Tem questões de prova de São Paulo, vai ter questão de prova militar, a gente vai subir a régua. Qual que é a premissa que eu tô partindo? Meu irmão, nós vamos estudar e se preparar num nível que não importa o que vier, não importa o humor do TRI, não importa se tá chovendo ou não, se vai ter ventilador ligado ou não na sua sala, não importa nada disso, irmão. Porque nada disso tá no seu controle. Não tá no seu controle se vai ter ou não ventilador na sua sala, não tá no seu controle, nada disso. O que tá no seu controle? Como é que você se prepara? E se escolher se preparar em um nível tal que você consiga subjugar quase todas essas outras variáveis que não estão no seu controle, que potencialmente podem prejudicar e jogar lá embaixo, isso é um estudo inteligente. Isso talvez seja uma postura estoica e, no meu entendimento, muito madura. Como eu disse, cara, essa prosa não é pra todo mundo, vai ter um monte de gente aqui enchendo o saco falando um monte de coisa. Ah, bicho, essa prosa não é pra todo mundo. Porque quase ninguém realmente está disposto é como eu disse, cara, nós estamos falando de estudar num nível muito alto, de colher resultados excepcionais.
e com certeza você vai ter que fazer coisas diferentes do que a média das pessoas fazem. Até porque, como eu já te contei, em física e matemática, a galera acerta na média 23, 24, 25, não chega a 30%. Nós estamos falando aqui de você estar numa prateleira de nível altíssimo, cara, de alta concorrência, de alto desempenho, desculpa, de alta performance, em que você acerta mais de 90%. Veja bem, o alto desempenho, alta performance é um lugar muito fácil, cara. Por quê? Porque quase não tem competição. Quantas pessoas vocês acham que estão dispostas a fazer isso? Quase ninguém. Todo mundo só quer ir até onde precisa. É a lei do menor esforço, irmão. Eu quero os melhores resultados com o mínimo de esforço possível. Igual o menino, até aqui cai, beleza. O que cai mais? É isso aqui não cai, então não estudo. E aí pronto, todo mundo quer fazer o menor esforço possível. Mas existem algumas pessoas malucas aí, eu sou uma delas, e eu quero cultivar e criar uma comunidade aqui no Universo Narrado de pessoas alinhadas com isso, que estão dispostas a ir além, cara, que querem fazer mais, que veem no conhecimento uma possibilidade de engrandecimento para além da nota, e que estarão dispostas, talvez, cara, a trilhar uma jornada de ir bastante além para garantir que diversas variáveis que não estão no seu controle não a prejudiquem. Tem gente que vai estar disposta a fazer essa caminhada. Como eu disse, essa prosa não é para todo mundo mesmo não, cara. Essa prosa é para algumas pessoas. Para algumas pessoas, o que eu falei, me conta no comentário aí, vai fazer um sentido do cão. Você vai falar, caceta, irmão, eu pensava, caramba, isso aí faz sentido, isso aí. E para algumas pessoas, meu, vai ter um monte de gente enchendo o saco aqui e choramingando também. Oi, se esse lance de estudar em alta performance é algo que faz sentido para você, a gente vai fazer um curso gratuito ao vivo de uma semana aqui, um curso de física que se chama Fora da Curva. A ideia é justamente te mostrar e destrinchar em muito mais detalhes como que você pode se tornar também um estudante fora da curva que conquista resultados excepcionais. Vai ter aula, lista de exercício, cronograma de estudo, enfim, um monte de coisa e principalmente esse caminho de forma muito clara para que você se torne esse tipo de estudante. Clica no botão aí para você se inscrever e participar. Porque, mas existe aquilo, mas não sei o que lá, e o Brasil, e que, cara, mas você não leva em conta, não, irmão, como eu disse, não é pra todo mundo essa prosa, sacou? Pra algumas pessoas vai fazer muito sentido, pra outras não, e é isso aí, vida que segue. O fato é, resumindo, a estratégia consiste em adotar uma decisão, uma postura estoica diante dos estudos, uma postura de alta performance. Aí você poderia me dizer, pô, Guilherme, mas eu quero fazer medicina, eu não quero pegar a mãe em matemática nesse nível, eu quero realmente dar só o mínimo pra passar. Tá bom, vai, faz o que você quiser. Como eu disse, isso aqui não é pra todo mundo, a prosa. O caminho que eu estou te apresentando é, se você escolhe, porque isso aqui não tem a ver com você amar matemática. Mas eu não gosto de matemática esse tanto pra ir além. Não tem a ver com gostar, cara. Tem a ver com você escolher subjugá-la, sacou? Você vai falar, meu irmão, isso aqui não vai ser um empecilho para eu adentrar onde eu quero. Isso aqui não vai ser isso que vai me derrubar. Eu me recuso a trilhar uma jornada de conquistar o meu objetivo e deixar 6, 7, 8 variáveis que não estão ao meu controle jogar no buraco a conquista do meu objetivo. Eu me recuso a fazer. Então não tem a ver com você achar ou não, matemática é muito legal, tal, ou não, muito afim. Tem a ver com você escolher subjugá-la. E o que significa subjugá-la? Subjugá-la, meu irmão, é você aprender e dominar ela a certo ponto que, meu irmão, o que aparecer ali não só não vai te amedrontar, como não vai te influenciar negativamente, não vai te prejudicar. Pô, caiu o que não caía, caiu um negócio de... Enquanto todo mundo vai terminar o ano chorando, sacou? Você vai falar, bicho, isso aí. Não, terrível é isso, vamos processar o INEP, os caras, é isso, meu irmão. Quem acertou as 45 não tá muito preocupado com esse tipo de coisa. Se vê uma questão mais difícil, entendeu? Sempre vai ter quem vai terminar o ano frustrado, chorando, reclamando, em alguma medida até se vitimizando de acordo com o que aconteceu, o XYZ. E você pode ser uma das pessoas, talvez você seja uma dessas pessoas até aqui e tal, mas vai ter quem se recusa a ser esse tipo de pessoa. E quem fala, meu irmão, eu prefiro trilhar um caminho em que, independente do que aconteça, e por mais que as variáveis possam mudar e nada disso é no meu controle, eu vou fazer o que eu posso para chegar lá e isso aqui me afetar o mínimo possível e isso não me atrapalhar a conquistar o que eu almejei fazer, sacou? Nesse sentido, para esse tipo de pessoa, isso que eu tô te falando faz muito sentido. Como eu disse, essa é a postura que eu sempre escolhi ter diante dos estudos. Foi assim que eu consegui, no Enem que eu fiz lá, cara, pô, eu praticamente gabaritei. Eu gabaritei física, errei muito matemática, tinha nota muito boa, passei em primeiro lugar em engenharia mecânica na FMG. Essa foi a postura que eu adotei quando eu fui entrar no mestrado na FMG. Essa é a premissa da qual a gente parte quando a gente monta nossas trilhas de estudo lá no Lições de Física e Lições de Matemática, que são nossos cursos completos de Física e Matemática. Inclusive, se você quiser conhecer, deixa o link aí embaixo. A gente já parte da premissa de sempre montar dentro daquela trilha um estudo muito mais denso, aprofundado conceitualmente, em exercício, em carga teórica, em carga de problemas, que prepara o aluno no nível em que, por mais que ele nem saiba, né, mas o pressuposto da nossa filosofia é essa, ele esteja se preparando em nível a ponto de conseguir subjugar a prova. E esse é um dos elementos pelos quais a gente conseguiu produzir resultados tão excepcionais com os estudantes em física e matemática, justamente nas provas onde a galera tem o pior desempenho. Pô, espero que você tenha curtido a prosa, me estiquei demais, me fala se isso aí fez ou não sentido, mas é isso, a melhor estratégia, irmão, é subjugue a prova. Sacou? Se prepare em um nível de modo a praticamente anular o efeito potencialmente negativo que esses fatores que não estão no seu controle
podem ter sobre o seu resultado final. Sapere Áudio. Se você curtiu a prosa aqui, deixa eu te falar, bicho. Se inscreve aqui para ficar por dentro e receber todos os vídeos do Universo Narrado. E do lado aqui eu separei para você o vídeo que este digníssimo algoritmo do YouTube entende que é o mais recomendado para você. Se você chegou até o final, pode assistir que você vai curtir, com certeza o algoritmo não falha nunca. Valeu, e a gente se esbarra lá.